a buscarem inspiração para a sua arte. O mundo espiritual está repleto de grandes almas desde muito afeiçoadas à prática das belas artes, as quais anseiam por encontrar continuadores na Terra, a quem possam ajudar por meio da inspiração atenta e oportuna. De um modo geral, todas as pessoas que se dedicam às belas artes na Terra, se identificam pela posse de almas delicadas, afeitas à prática do belo em suas existências pretéritas. Tendo conseguido permissão para voltar à Terra, essas boas almas se decidem uma vez mais pela especialidade que as seduz, e elas a enriquecer o meio em que vivem com seus belos quadros retratando aspectos poéticos da natureza em que suas almas sonhadoras vivem imersas, ou na moldagem de belas esculturas do que lhes pareça digno da sua arte. O Senhor Jesus olha com particular simpatia para todas essas delicadas almas, assim como o faz em relação aos poetas da terra, cujo destino é precisamente oferecer aos seus contemporâneos e porvindouros, algo diferente e mais agradável do que aquilo a que os demais se entregam em busca da fortuna e da abastança. Jesus sabe que nem os artistas nem os poetas abrigam no íntimo a ideia mesmo remota do enriquecimento, o que se lhes depara como absolutamente impossível, mas sentem-se felizes espiritualmente na confecção de belas obras, as quais ninguém, como eles próprios, sabe apreciar em seu justo valor. Por isso o Senhor Jesus determina aos seus emissários no meio terreno, e assim a quantos no alto estejam em condições de o fazer, que cooperem no que puderem para que as duas classes citadas encontrem facilidades na concretização de suas belas concepções artísticas. Creio não laborar em erro ao afirmar que até o presente, que eu saiba, ainda nenhuma alma de artista se despediu da terra legando o testamento aos seus herdeiros. A regra tem sido partir em meio a uma pobreza digna, como terão vivido, porém recebidas essas almas no seu plano de vida espiritual, em meio às maiores demonstrações de alegria dos seus irmãos em arte, recebendo nessa ocasião um galardão de luzes que nenhuma fortuna terrena é capaz de produzir. Respeitemos e amemos por conseguinte todas as almas de artistas que vivem entre vós, pelo muito em que elas se empenham em amenizar com os reflexos da sua arte, o que a vida terrena possui de áspero e grosseiro para as almas delicadas. Citando embora apenas algumas classes de artistas que por sua delicadeza merecem especial simpatia do Senhor Jesus, eu desejo esclarecer que aquela simpatia do Senhor se dirige igualmente a outras classes de artistas viventes neste plano físico, uma vez que cada classe de alma se especializa no setor que melhor se harmoniza com as suas tendências e aptidões, cuja característica consiste principalmente em produzir algo de belo ou de útil para regalo ou conforto dos demais, sem a ambição do industrial, por exemplo, cujo objetivo natural, aliás, é sempre o enriquecimento. Portanto, fiquem certos os músicos, os poetas, os pintores, escultores e quantos se empregam em atividades afins, que, embora suas atividades lhes não proporcionem mais do que o necessário para viver, dispõem na vida de uma simpatia especial do Senhor Jesus, simpatia que os acompanhará em seu regresso ao espaço, já então transformada em bênçãos de luzes para seus espíritos. Estou adivinhando que membros de outra importante classe de artistas, os escritores, hão de reparar não os tenham englobado no tema deste capítulo. Trata-se realmente de artistas do pensamento, aos quais muito deve a cultura do mundo terreno. O assunto não me foi permitido para o presente capítulo, porém espero poder incluí-lo ainda neste livro, se tiver permissão para isso. Eu por mim sou grande admirador dos escritores, pelo muito que têm feito em todos os tempos pelo desenvolvimento do espírito com suas obras, suas imagens e suas narrativas. Os escritores são em geral todos médiuns, porque é em face do seu ascendente mediúnico que eles recebem certas imagens e concepções magníficas em favor do progresso terreno. Eu direi aqui neste momento, apenas, que benditos sejam os escritores da terra, porque um galardão os espera também por ocasião do seu regresso ao mundo espiritual. Benditos sejam, pois, todos os escritores da terra. Capítulo 48. A Terra acomodará em breve novos milhões de almas. Cooperação interplanetária. Um aviso aos administradores industriais,
Influência dos diversos planetas sobre a Terra. O papel conjugado de Mercúrio e Vênus nesta fase extraordinária. Quando as forças superiores decidiram empreender as operações destinadas a modificar a topografia da Terra, nenhum dos seres humanos do presente momento a que se encontrava, ou melhor dizendo, poderia encontrar-se no solo terreno com um nome diferente do que atualmente possui. Isto deve ter sucedido há mais de 2000 anos, e desde então várias encarnações ocorreram a cada um dos espíritos que ora se encontram na Terra. As modificações do solo terreno, como já foi dito, têm o objetivo de incrementar a produção de alimentos para o homem do próximo século em diante, em face do crescimento da população deste pequeno mundo. Sendo a Terra uma perfeita escola, onde os seres humanos ingressam de século em busca de novos conhecimentos e experiências de que necessitam para sua ascensão na escala espiritual, há a necessidade de trazer para cá alguns milhões de almas que se encontram no além aguardando a sua vez de reencarnarem também. Isto sucede em face da lentidão verificada no aprimoramento das almas que têm estado na Terra, e mesmo da maioria das que ainda estão, do que resulta a necessidade de se ampliar as áreas de produção de alimentos para servir os atuais e aos futuros ocupantes do solo terreno. Neste propósito está sendo preparada uma área extensa que se encontra submersa, e que deverá aparecer à superfície dentro de alguns anos. Esta área, pela sua extensão geográfica, bem poderá tornar-se um novo continente para abrigar um bom número de habitantes já a partir dos primeiros anos do próximo século. Os trabalhos nesse sentido estão prosseguindo normalmente com toda a eficiência, de maneira a corresponder à expectativa das forças superiores. Para adiantar o que me é permitido adiantar aos meus estimados leitores, eu direi que se trata de uma área geográfica inteiramente coberta de gelo, o qual está sendo dissolvido lentamente mediante a incidência dos raios solares encaminhados para ali. E a propósito, fiquei sabendo que as operações já em curso na Terra não constituem um fato isolado, ou seja, um acontecimento produzido diretamente na Terra, mas uma operação na qual tem a sua parte destacada a vários outros planetas deste sistema solar, especialmente convocados pelas forças superiores para essa operação. A começar pelo Sol que vem desempenhando a sua parte há cerca de 20 anos, a Lua, Marte, Mercúrio e Vênus, tem cada qual a sua tarefa importante a desempenhar em relação às modificações que se estão operando no vosso pequeno mundo. Cada um desses planetas irmãos está dirigindo suas potencialidades para este globo terrestre, visando a mantê-lo no mais perfeito equilíbrio dentro da faixa cósmica em que deve manter-se. Isto que os citados planetas estão agora fazendo, não é senão uma retribuição do que têm recebido da Terra em ocasiões em que também tiveram de realizar modificações substanciais em sua estrutura. Convocados pelas forças superiores do universo a cooperar na atual modificação topográfica do mundo terreno, todas as potencialidades daqueles planetas foram sincronizadas com as deste mundo, no sentido de que se mantenha não só o equilíbrio vibratório da Terra, como também a posição ocupada por ela na faixa cósmica. Ao Sol foi solicitada a sua maior incidência sobre as duas extremidades do globo terrestre, com o fim de lentamente operar o degelo que deverá dar lugar ao aparecimento das áreas até agora inaproveitadas pelos seres humanos, por absolutamente desnecessárias. O degelo a que se está procedendo sob a incidência dos raios solares, terá como consequência imediata o aumento do volume líquido do globo terrestre, com o crescimento relativo do nível dos mares, e a cobertura em algumas regiões de áreas atualmente descobertas. Resultará deste fato uma provável submersão das margens mais baixas ao longo de certos mares, incluindo neste fenômeno algumas cidades e vilas que poderão desaparecer completamente. Isto, entretanto, não ocorrerá de chofre, de maneira a lançar o pânico nas populações, mas lentamente, para dar tempo às providências a serem tomadas. Aqui vai um aviso e um conselho aos administradores e responsáveis pelas populações instaladas à beira-mar, vão tomando medidas de acautelamento de suas populações, visando afastá-las dessas áreas para lugares bastante mais elevados topograficamente, a fim de as preservarem do que possa acontecer nas localidades em que ora vivem. Uma das medidas acertadas, que posso aconselhar,
Será a construção de novas cidades satélites daquelas que ora existem muito próximas ao mar, e tratar de transportar para elas boa parte se não a totalidade das indústrias existentes nas cidades baixas. Esta providência terá dois grandes objetivos: resguardar o parque industrial existente e a localização de boa parte da população das diversas classes relacionadas com as atividades industriais. É medida para ser devidamente estudada pelos dirigentes de cada região do mundo terreno. A função que está sendo desempenhada pela Lua, no êxito das modificações em andamento na Terra, tem igualmente uma importância decisiva. A ação lunar se exerce sobre vários setores deste pequeno planeta, atualmente com muita eficiência. Sendo a Lua um planeta magnético a serviço da Terra, é ela quem se incumbe de irradiar o seu enorme potencial sobre a direção do elemento líquido da superfície, estimulando-o e dirigindo através do solo terreno, em perfeita continuidade em todos os lugares desta pequena esfera. No momento que passa, está este satélite operando a germinação no subsolo terreno de muitos milhões de pequeninas sementes trazidas dos planos invisíveis, das quais deve resultar o aparecimento para breve, de um sem número de novas plantas destinadas ao enriquecimento do processo alimentar e terapêutico dos seres humanos. Aquelas pequeninas sementes são portadas no estado de desmaterialização, apenas, portanto, em essência, e assim lançadas no subsolo das áreas consideradas as mais apropriadas e aí entregues à ação e cuidados da influência lunar. Este satélite magnético, tomando-as aos seus cuidados, irradia sobre suas essências o poder dos seus fluidos magnéticos, destinados a fornecer às sementes o invólucro material a ser constituído de matéria quintessenciada da Terra. Este processo pode durar meses e anos, segundo a natureza da semente da região em que tiver sido lançada. A influência lunar, porém, de par com os cuidados das forças superiores, sempre dão lugar à germinação das pequeninas sementes, e, consequentemente, ao aparecimento da respectiva planta na superfície. Obtido isto, redobram os cuidados das forças superiores no sentido do seu crescimento, floração e frutificação, para que resulte daí a difusão de cada um desses exemplares por meio de suas sementes caídas no solo. Em todos estes estágios de cada planta são indispensáveis os fluidos magnéticos lunares, sem os quais se tornaria impossível um tal gênero de operações. As vibrações dos demais planetas, como Marte, Mercúrio e Vênus, têm igualmente um elevado sentido de cooperação para o completo êxito das modificações que se estão operando na Terra. A Marte, por exemplo, compete derramar sobre toda a superfície terrena a potência de suas irradiações de forças sobre cada um dos detalhes das modificações estabelecidas na superfície da Terra, visando a sua maior consolidação e solidez. De Marte partem constantemente para este pequeno mundo as mais elevadas ideias construtivas, visando a estimular a memória dos seres humanos, no sentido de implantarem neste pequeno mundo certos melhoramentos necessários. A influência de Marte é, pois, decisiva, na implantação na Terra de quanto possa conceber e realizar o cérebro humano. Os altos dirigentes de Marte, que visitam este plano muito frequentemente, estão seriamente empenhados no aceleramento do progresso do mundo terreno. Alguns importantes melhoramentos já em vias de realização entre vós, têm contado com eficiente colaboração dos nossos progressistas irmãos marcianos. Resta-me falar-vos ainda de Mercúrio e Vênus, no que diz respeito à sua atuação nesta fase extraordinária do vosso pequeno planeta. A influência destes dois irmãos mais velhos da Terra é exercida de um modo que o denominarei conjugado, porque assim é realmente. Estes dois planetas estão influindo conjuntamente no setor artístico e cultural da Terra. Enquanto a influência de Mercúrio, por exemplo, se exerce sobre a germinação dos elementos artísticos no ambiente terreno, a ação de Vênus estimula-lhes o crescimento, soprando sobre esses elementos o seu poder peculiar. Uma imagem terrena dar-vos-á uma ideia mais perfeita deste fenômeno, que é a ação conjugada de Mercúrio e Vênus sobre o vosso mundo terreno. Imaginai que dois de vós, leitores meus,
Vos encontrais ocasionalmente numa região onde transitoriamente deveis pernoitar. Vós necessitais do fogo para aquecer ou assar os vossos alimentos, porém apenas dispondes de um isqueiro ou caixa de fósforos. Tereis então de reunir pequeno monte de lenha para esse fim, do qual terá muito que depender a vossa subsistência. Um de vós, por conseguinte, vai utilizar o isqueiro para produzir a chama que transmite o fogo à lenha. É necessário, porém, que, iniciado este, alguém o sopre devagar e com o maior cuidado, para que o mesmo vingue e possa atender ao vosso objetivo, que por extensão é vossa própria sobrevivência. Nessa simples operação, pois, um de vós desempenhou o papel de Mercúrio e outro o de Vênus. Um transmitiu a chama à lenha reunida, e o outro se incumbiu de lhe dar vida assoprando-a com cuidado. Eis aí numa imagem bastante pobre, é verdade, a maneira pela qual se produz na Terra a ação conjugada desses dois grandes amigos do vosso planeta, situados no mesmo sistema que o vosso. Desta maneira se processam as modificações já em curso em algumas regiões desta pequena esfera, como vedes revestidas de certa complexidade. Vós todos e cada qual de per si podem ajudar muitíssimas forças superiores, no sentido de que os resultados se positivem com o mínimo de dificuldades, se vos dispuserdes a concentrar os vossos pensamentos diariamente, por um minuto que seja, nesta grandiosa tarefa. Um minuto será o bastante para que a vibração dos vossos pensamentos, reunidos em favor do êxito completo das operações em curso, possam levá-las à sua mais rápida e feliz concretização. O ideal seria que essa concentração de um minuto se fizesse em hora certa para todos os leitores, e se isso se desse às 24 horas, à meia-noite, sua potência poderia apresentar-se tão forte que seria capaz ela própria de operar as modificações necessárias. Como isto, entretanto, seja absolutamente impossível em face dos afazeres de cada um de vós, realizando cada um o seu minuto de concentração mental na hora que mais lhe convier, estará cooperando para ajudar as forças superiores a concluir como desejam em tempo recorde, a ingente tarefa de modificar a topografia deste planeta. Eu explicarei em seguida a maneira pela qual será utilizada a força mental que irradiardes durante o vosso minuto de concentração. E aqui eu recordarei novamente a imagem da lenha reunida. Imaginando, portanto, que o vosso minuto reúna uma força mental correspondente a um graveto, e sejam milhares ou milhões a cooperar neste sentido, serão milhares ou milhões de gravetos reunidos cada dia pelas forças superiores, em consequência da vossa concentração de um minuto apenas. E já imaginastes porventura o volume de lenha que isto produzirá diariamente? Transportemos então a imagem para o campo da força mental propriamente dita, e veremos o enorme potencial que ela representa, a ser utilizado pelas forças superiores em favor dos seus objetivos de transformação para melhor das atuais condições do mundo terreno. Eu vos asseguro uma compensação em luz e progresso para os vossos espíritos, equivalente à força mental que puderdes irradiar, no desejado minuto de concentração mental a que acima me refiro. Agora um esclarecimento necessário. Como a vossa desejada concentração mental deve ter um alvo, para nele se reunir no alto, sugiro-vos que imagineis para esse alvo a figura do globo terrestre, tal como a conheceis através dos objetos escolares e outros que aparecem por toda parte. Assim dirigido o vosso pensamento, ele se reunirá no mesmo ponto, e aí será recebido e captado pelas forças superiores. Eis o alvo que deveis formular. Capítulo 49. Um fato que suscita preocupações: purgatório, céu e inferno, produto da imaginação. Os tempos caminham a galope em direção aos acontecimentos. No momento do socorro, todas as religiões são válidas para as entidades socorristas. Os fatos previstos para acontecer no mundo terreno nos anos finais do século em curso, conforme vem sendo anunciado, têm por único objetivo a implantação de melhores condições à vivência humana neste pequeno planeta. Por tal motivo é que se encontram no meio terreno milhares de emissários de Jesus Nosso Senhor, com a missão de despertar os corações porventura adormecidos, para que possam estar atentos e preparados para o transcurso daqueles fatos.
Pelo que tem sido possível observar os emissários do Senhor em todos os países da Terra, ainda existe um número assaz avultado de seres humanos para que a ação dos emissários de Jesus ainda não conseguiu despertar maior interesse, mergulhados como se encontram nos interesses de ordem material. Este fato, embora não constitua nenhuma surpresa para nós, por estar desde muito previsto, é motivo de preocupações em face do que pode suceder às almas que não estejam devidamente preparadas para viajar no momento em que o transatlântico ancorar no porto dos seus corações. E não estando preparados para viajar, as almas que se tiverem recusado a tomar conhecimento do trabalho desenvolvido pelos emissários do Senhor, o que certamente lhes sucederá nessa ocasião, poderá ser algo como ficarem por aqui ao desabrigo, sem um rumo que lhes indique o caminho a seguir. Referindo-me aqui ao transatlântico que poderá ancorar de um momento para o outro, eu desejo significar a passagem de um verdadeiro transporte em busca das almas que tiverem encerrado a sua existência terrena por causa dos fatos verificados em torno, a fim de serem recolhidas e conduzidas ao seu plano de vida espiritual. O transporte de natureza espiritual existe realmente, e não apenas um, mas os que se tornarem necessários para recolher as almas na terra e conduzi-las ao seu destino. Será então para todos lamentarmos, se, por uma simples questão de crença religiosa contrária ao princípio da sobrevivência espiritual, alguém rechaçar os conselhos e advertências que nosso Senhor nos determinou difundir no ambiente terreno, e por esse motivo tiverem de ficar jogadas ao desamparo, por um tempo que a ninguém é dado prever. Bem sabemos todos nós espíritos de Deus, quais e quantas são as divisões de crenças e religiões existentes na Terra, cada qual convicto de ser a única no caminho certo. Há entre as numerosas correntes religiosas as que juram estar com a verdade ao afirmarem que não há espíritos, e que tudo termina com o sepultamento de quantos deixaram de existir na Terra. Há também as que afirmam não existir outro mundo ou plano de vida além da Terra e não serem aqueles 3 lugares denominados purgatório, céu e inferno, como definitiva morada de quantos a eles fizerem jus. Esses 3 lugares só existem em verdade na imaginação de quem lhes dá crédito, do que logo se convenceram ao se desprenderem dos seus corpos atuais. Esta é apenas uma das correntes religiosas do mundo terreno, a qual deixará de existir quando os seus adeptos se convencerem da verdade, que é muito diferente, mas não tenho autorização para contestar nesta oportunidade. Desejo então deixar neste capítulo um fervoroso apelo a todas as correntes religiosas existentes na Terra, que é o seguinte: os tempos caminham a galope em direção aos acontecimentos programados para a Terra, dos quais resultará, sem dúvida, eu não direi apropriadamente mortandade, porque o termo não é bem esse, uma vez que a morte como a considerais, o fim, não existe. Deverá ocorrer provavelmente a partida da Terra de um número avultado de almas em consequência daqueles acontecimentos. O Senhor Jesus, juntamente com as forças superiores, tomou todas as providências com vistas ao recolhimento e condução de todas as almas que vierem a desencarnar, não direi também prematuramente, porque esse fato foi devidamente previsto. Em tal emergência, os emissários do Senhor incumbidos do serviço de recolhimento, não irão indagar de cada alma a sua crença religiosa para saber se deve aceitar ou não socorro providencial. Não poderão, entretanto, os emissários do Senhor recolher aquelas que, por se encontrarem filiadas à corrente religiosa que em seus tabus não aceita a própria sobrevivência, por não acreditarem, inclusive, na existência de espíritos, se recusem a ser recolhidas ao gigantesco transporte para serem conduzidas aos planos espirituais. Estas minhas palavras vêm a propósito de certos pronunciamentos feitos do meio terreno ao saberem que emissários de Jesus vieram escrever livros de conselhos e ensinamentos na terra. De alguns dos nossos irmãos encarnados ouvimos que esses livros só podem ser apócrifos, visto como nenhuma alma partida da terra jamais poderá voltar ao meio em que viveu. Seu destino, segundo afirmam esses estimados irmãos, é, irremediavelmente, viver para sempre num dos 3 estágios citados linhas acima. Temos ouvido, igualmente, de pessoas possuidoras de elevado grau de cultura material,
que se Nosso Senhor tivesse necessidade de mandar escrever algo relacionado com a vida e felicidade humana, de certo escolheria para essa missão personalidades de grande autoridade no meio da sua igreja, ou fora dela, homens cujo saber e posição social pudessem emprestar desde logo autenticidade aos assuntos divulgados. Disto se infere o grau de incompreensão em que ainda vivem na terra pessoas que se atribuem a tarefa de ensinar religião aos seus irmãos, após haverem compulsado as obras que se harmonizam com o seu próprio modo de entender a religião que pregam. Deus me livre, direi eu, de suscetibilizar nem de leve as convicções dos meus irmãos que assim pensam, porque ele reconhece o pleno direito de pensarem assim. Eu pronuncio-me desta maneira porque conheço no mundo espiritual algumas centenas de almas, espíritos, que ali vivem após terem pregado na terra a repulsa ao espiritismo, sob a alegação de que tal fenômeno não existe. Essas almas vivem no alto a vida que na terra construíram, no entanto se conservam na recusa de aceitarem a existência do espírito. São almas, aliás, que pela intransigência de que dão provas, nenhuma entidade deseja contrariar nessa atitude. O caso, porém, não é abandonado pelas forças superiores até que conseguem incutir nelas um pouco da verdade espiritual, sendo então o melhor caminho encontrado até agora, proporcionar a cada uma das almas que assim pensam convictamente, uma nova encarnação em meio completamente diferente daquele em que antes viveram. O resultado obtido por esse meio tem sido excelente inclusive para as próprias almas. Se acaso encontrardes na terra, estimados leitores, criaturas portadoras de excelentes faculdades mediúnicas mas dizendo-se contrárias ao seu desenvolvimento, podereis identificar na maioria delas, almas daquelas de quem acima falei. Com o perpassar dos anos, entretanto, uma oportunidade surgirá no sentido de que suas faculdades amadureçam e se desenvolvam, e aí tereis então médiuns excelentes na prática da caridade e do amor ao próximo, redimindo-se, nessa prática, de suas convicções errôneas do passado. Retomo aqui o assunto inicial, interrompido pela explicação que venho de encerrar. Os acontecimentos em curso determinarão a necessidade prevista do recolhimento de quantas almas vierem a desencarnar em consequência, e isto será feito de maneira impecável pelos emissários de Jesus e das forças superiores, sem indagar sequer a crença religiosa de cada um. Eu apresentarei aqui uma ideia que, a propósito, poderá satisfazer a todos, que é a seguinte: para que nenhum ser humano possa ficar perambulando no ambiente terreno após haver se separado do corpo, refiro-me evidentemente ao seu espírito, eu sugiro que se prepare desde agora para ser socorrido quando sua vez chegar, sem se preocupar se estes conselhos chegaram à terra pelo meio que chegaram, ou por meio de alguma revelação divina. Estando de antemão convenientemente preparados, todos os necessitados de socorro serão socorridos sem que isso dependa da sua crença religiosa. Eu apelarei aqui, para melhor compreensão do meu pensamento, para aquela imagem do luxuoso navio que sossoba em alto mar, lançando passageiros e tripulantes à própria sorte. Acorreram a prestar socorro aos náufragos, outros navios de bandeira e países diferentes, numa verdadeira demonstração de amor e solidariedade humana. Ao cabo de poucas horas todos os socorridos se encontravam felizes em meio à tragédia que os envolveu, mas a nenhum deles ocorreu a ideia de indagar da tripulação que os salvou, qual a sua crença religiosa. Em tais circunstâncias, como é lógico, a única ideia válida é do socorro e nenhuma outra. Vamos admitir, porém, que passado o momento de terror, e todos os náufragos confortavelmente instalados, algum elemento da tripulação salvadora tivesse ordem de indagar de cada um a sua crença religiosa e houvesse diversas a registrar. Se uma tal formalidade houvesse de ser cumprida, todos os socorridos estariam tranquilos quanto ao próprio destino, certos de que ali seriam todos iguais, uma vez que a divina providência a todos socorrera. No caso que levou as forças superiores a empreender na Terra a série de melhoramentos em curso, também haverá necessidade de socorro aos possíveis atingidos pelos acontecimentos.
Essa parte ficou a cargo do Senhor Jesus e tudo foi preparado para que vários navios socorristas estejam presentes nos locais em que os fatos se verificarem. Nessa ocasião, os estimados irmãos que até então não tenham aceitado como autênticos estes conselhos, por não terem visto nem ouvido quem os ditou, assim como aqueles dos meus irmãos que reclamarem provas para que os aceitem, quando essa ocasião chegar, podem ingressar confiadamente no escaleiro que os conduzirá para bordo, independentemente de sua aceitação ou não dos presentes conselhos. Eu desejo deixar bem claro neste momento, para que todos os meus irmãos encarnados me entendam, que eu não recebi a incumbência, nem de unificar as numerosas crenças religiosas existentes na Terra, nem tampouco a de convencer ninguém de que eu seja ou não determinada personalidade espiritual que necessite de apresentar minha carteira de identidade. Quando estive na Terra há 2001 anos com o nome com que assino este livro, eu já encontrei o provérbio que nos diz que pelo fruto se conhece a árvore. Assim pois, se pelos meus conselhos alguns dos meus leitores não puderem ou não quiserem identificar-me como entidade autorizada pelo Senhor a vir trazer-vos estes conselhos na 1ª hora, ainda assim eu rogarei que os aceitem e os pratiquem no seu próprio benefício. Prometo, então, a quantos dos meus estimados leitores o desejarem, apresentar-lhes oportunamente a identidade que possuo de longa data, como devotado servidor de Jesus em todas as oportunidades em que fui enviado ao plano terreno, e que foram várias. Acrescentarei que a circunstância fortuita de 1, 2, ou dezenas de leitores não desejarem aceitar sem provas a minha palavra, este fato em nada os desmerece porque estarão seguindo apenas aquela instrução do mestre Kardec, de que é preferível recusar 99 verdades e aceitar uma mentira. Estava absolutamente certo o iluminado codificador da doutrina espírita ao proferir aquela instrução no século passado. De então para cá novas faculdades foram desenvolvidas pelos seres humanos, permitindo-lhes aferir pela faculdade intuitiva onde se encontram a verdade e a mistificação. Repito que não quererei mal a nenhum dos meus estimados leitores que ainda cumpra a velha instrução kardeciana, apenas lhe pedirei que me chame em pensamento durante a sua concentração mental, que eu terei grande alegria em lhe prestar todos os esclarecimentos que desejar, para que aceite como autênticas estas minhas palavras. Prometo inclusive, a todos os leitores meus, que algum dia, quando esse dia chegar, reuni-los em determinado plano do além, e então confraternizar com todos por haverem seguido os meus conselhos enfeixados neste livro. Capítulo Ele. Fatos que recordareis um dia com saudade. As grandes preocupações do Senhor com o objetivo fundamental deste livro, uma excursão espiritual ao céu imaginário. Eu serei vosso Cicerone, um veículo silencioso. Vamos descer. Os homens e as mulheres presentes na Terra nestes últimos anos do século, devem prestar sua boa atenção aos fatos que surgirem no mundo, os quais terão várias oportunidades de recordar com sentimento de saudade ao se encontrarem novamente fixados no seu plano espiritual. Os fatos aos quais aqui me refiro não são certamente os que cabe a cada um registrar ao longo de sua jornada terrena, desde os anos alegres vividos na infância até os de sua madurez e velhice. Desejo referir-me especialmente a fatos de outra natureza que devem ocupar a atenção de todos os viventes da Terra, que são aqueles destinados a imprimir modificações sensíveis em vários pontos deste pequeno planeta. Esta maneira de eu me manifestar na abertura dos diversos capítulos deste livro, obedece a instruções recebidas do nosso Divino Mestre Jesus, ao conferir-me a missão que vim desempenhar junto aos meus estimados leitores, por meio da palavra escrita. Recomendou-me o Senhor como assunto fundamental deste pequeno volume, o chamamento da atenção dos leitores para a importância dos acontecimentos em vias de execução no momento em que redijo estas linhas, nos princípios de 1967, mas talvez já superados para aqueles que vierem a tomar conhecimento de minhas palavras daqui a alguns ou muitos anos. Para estes últimos, este livro será a constatação das grandes preocupações do Senhor em relação a todos os seus guiados da terra, aos quais está preparada uma acolhida no alto com o maior carinho, a fim de que nenhuma alma regressada do solo terreno em virtude dos fatos apontados, venha a sentir-se desditosa, mas alegre, feliz,
em seu regresso ao mundo espiritual. Esta é a grande preocupação do Senhor Jesus, e para preparar o espírito de todos os viventes na terra na hora presente, foi que o Divino Mestre nos enviou ao vosso meio para dizer-vos precisamente o que deste livro consta, assim como de outros mais, recebidos por este meu querido intermediário. Desejo, Senhor Jesus, que todos vós, estimados leitores, firmeis em vosso coração a grande verdade de que estáis na terra para progredirdes um pouco mais, espiritualmente, para corrigirdes possíveis deslizes morais de outras eras, aprofundar sentimentos de fraternidade em torno do vosso círculo de relações, ajudando aqueles que puderdes ajudar de coração puro, elevado, pelo prazer de serdes úteis ao vosso próximo. Pautando os vossos atos no dia a dia pelo princípio que é apenas delineado, e orando diariamente ao Senhor com aquele desejo sincero de serdes por Ele ouvidos, estareis vivendo em verdade a vida que vos elevará notavelmente na escala espiritual, que é tudo quanto viestes buscar na terra. Isto posto, firmado uma vez mais o objetivo fundamental deste livro, eu vou falar-vos sucintamente de algo que, estou certo, muito deveis apreciar. Pretendo deixar com todos vós uma ideia muito aproximada do que seja o céu, esse ambicionado estágio espiritual, ou divina morada, como é também anunciado pelas diversas religiões que conheceis. Ao dizer-vos que deixarei convosco uma ideia aproximada, eu desejo frisar que a ideia exata, palpável, do céu, vós a tereis cada um a seu tempo quando vos sentirdes, não direi apenas hóspedes, mas habitantes afortunados desse plano de amor, felicidade e bem-aventurança, enfim. Para iniciar a descrição que pretendo deixar-vos do céu, eu vos direi que ele não existe como pinta a imaginação terrena, como um dos meios de procurar conduzir as almas encarnadas à prática de boas ações para que se purifiquem na sua vivência terrena. O argumento usado pelos pregadores religiosos é assaz louvável porque penetra fundo nas almas sensíveis, conduzindo-as da melhor maneira que puderem a evitar a prática de atos condenáveis para com seus companheiros de jornada. E prometendo às almas encarnadas o reino dos céus se tudo fizerem para merecer ingressar nesse plano de intensa luminosidade e amor, os pregadores religiosos muito têm conseguido de útil através dos milênios decorridos. O que, entretanto, nenhum desses devotados irmãos nossos ainda pôde explicar aos seus ouvintes, é a natureza e condições desse plano privilegiado de vida espiritual, onde vive e reside o Senhor Jesus e todos quantos já mereceram nele viver. Para que possais fazer desde agora, então, a vossa ideia aproximada desse luminoso plano que aqui se designa céu, imaginai um grande país de uma extensão infindável ao qual fosseis conduzidos, e convidados a percorrê-lo na qualidade de turistas desejosos de ver e registrar o que de belo e grandioso ali exista. Acompanhai-me, pois, em espírito, estimados leitores, e eu vos conduzirei na qualidade de Cicerone. Vamos descer então da nossa condução que é um aerobus, no aeroporto do céu. Já verificastes que o nosso veículo é absolutamente silencioso, ao contrário dos jatos que conheceis. Isto se deve ao tipo de combustível usado pelos aerobus que cruzam abundantemente os espaços celestes, o qual dentro de 1 ou 2 séculos estará sendo usado também no vosso pequeno planeta. Desembarcamos assim no aeroporto imenso, onde podereis divisar milhares de transportes iguais ao nosso, vindos de várias procedências, inclusive de outros planetas conduzindo turistas para o céu. São almas procedentes do vosso mesmo plano, umas, e de outros planos de vida, outras, que se dirigem ao nosso céu. Como vos encontrais ainda ligados ao vosso corpo na terra, necessitais de tomar outra condução para poderdes vencer as distâncias que ireis percorrer em minha companhia. Entremos, pois, neste belo veículo que nos espera ali em frente à saída do aeroporto. Já verificastes que ele não possui rodas nem asas para se locomover, e isto vos causou justificada curiosidade. No plano em que ora nos encontramos, os veículos não necessitam desses elementos para se moverem. Toda a sua força de locomoção é acionada pelo poder volitivo dos passageiros. Esse poder, convenientemente desenvolvido pelos habitantes deste plano,
Possibilita-lhes atingir as mais longas distâncias que desejarem atingir. O poder volitivo de várias almas reunidas torna-se superior ao das vossas máquinas de voar, com a vantagem de seus veículos não querem nunca, estando assim livres de desastres. Eu vou descrevendo estes detalhes para que fiqueis conhecendo o melhor possível as coisas que algum dia encontrareis no plano que ora visitais em minha companhia. Levantemos agora o nosso voo neste belo transporte sem piloto nem auxiliares visíveis, por inteiramente desnecessários. Se de alguma coisa precisarmos em nossa excursão turística, bastar-nos a pensarmos nela e alguém virá ao nosso encontro para nos trazer. Sigamos então o nosso itinerário. Vamos visitar primeiro os lugares distantes para apreciarmos inicialmente a incomparável beleza de sua paisagem. Vedes, amigos meus, aquela brilhante cordilheira lá ao longe, tão longe que quase se confunde no horizonte, vedes? Dirigimo-nos então para lá, onde estaremos num espaço máximo de 5 a 10 segundos. Sim, meus queridos. O nosso poder volitivo permite-nos essa velocidade. Pelas distâncias da Terra admitamos que aquele ponto se encontra a uns 300 quilômetros de distância. Para nós no alto isto quase nada representa, porque podemos chegar em qualquer lugar tão rápidos quanto o nosso pensamento. E ao dizer-vos isto, eis-nos chegados à Cordilheira Brilhante. Desçamos pois, vinde comigo. Apreciai este solo resplandecente sobre o qual vos encontrais. Ao longe vos parecia que o brilho desta cordilheira seria talvez o reflexo dos raios solares por se encontrar a mesma situada na linha do horizonte. Agora verificais que assim não é, porque esta resplandecência que apreciais constitui propriedade da cordilheira. Esta rocha assim constituída deste amarelo vivo, vós a tendes em pequenas partículas na terra, onde é apreciada com o nome de topázio. Aqui é toda uma montanha que se oferece à contemplação dos habitantes do plano. Ninguém concebe que a ideia de recortar pequena partícula desta rocha para colocar no dedo, por absolutamente desnecessária. Sendo noite também aqui neste momento, verificar como o próprio brilho da rocha ilumina tão perfeitamente o ambiente, impregnando dos tons amarelo-dourados característicos. Existem outras gemas ao longo da gigantesca montanha que ora defrontamos. Gostaria que a percorresseis, mas temos de considerar que necessitais de voltar ao vosso corpo que ficou adormecido na terra. Observemos de regresso aquele vale à nossa frente, onde pousaremos alguns minutos, o bastante para que aprecieis superficialmente embora, o que ali se passa. Pronto. Chegamos. Olhai o fundo do vale. Estais vendo aquela população enorme de pequenos animais que ali se movimenta. Há ali milhares de pequenos animais vivendo e se multiplicando, tal como na Terra e em outros mundos. Já adivinhei a pergunta que a um de vós ocorreu fazer-me está formulada na sua mente. Sim, respondo eu. Estes pequenos animais constituem um núcleo da sua espécie. Cada vez que um destes animais se despede da Terra, seja de que maneira for, apenas o seu corpo físico lá permanece, seja para a vossa alimentação, como é o caso destes mimosos coelhinhos, seja por terem sido caçados e consumidos em seu habitat. Seu duplo espiritual é atraído pelo núcleo a que pertence, e eles aqui reunidos através dos milênios. Respondo também a essa outra pergunta, estimado amigo. Sim, outros locais destinados a outras espécies de animais, inclusive daqueles que denominais ferozes. Aqui, entretanto, eles são mansos porque ninguém os incomoda e eles não sentem a necessidade de lutar pelo alimento. Existem numerosíssimas áreas como esta, cada qual destinada à sua espécie animal, recebendo e enviando de para a terra, o duplo espiritual que o dará nascimento a novos indivíduos no plano físico. Concluindo a minha informação rápida quanto a este setor, eu vos declaro que existe neste plano um tal espírito de paz e entendimento entre o duplo espiritual da espécie animal, que todos se estimam e se respeitam em seus encontros por aí além. Mas vamos voar daqui. Desejo que contempleis rapidamente também uma das belas maravilhas deste plano. Partamos pois. Alguns segundos ireis apreciar a mais bela cascata de que há memória enquanto os a contemplaram. Ei-la aí à vossa frente. Estacionemos.
Reparai no enorme volume líquido que se desprende do alto da montanha e tentai identificar-lhe a cor preponderante. Branca, cinza, prateada, azulada, esverdeada ou amarelada. Difícil, sim, meus queridos, identificar a cor do líquido desta bela cachoeira. Suas cores são, porém, as do arco-íris, em cambiante permanente, de maneira que jamais poderá ser identificada sua cor preponderante. Aproximai-vos um pouco mais. Estendei a mão e procurai tocar o líquido. Assim. Qual a vossa impressão? Tentai novamente. E agora? Não sentistes o líquido? Extraordinário, não? Evidentemente ninguém o conseguiu até agora por ser o mesmo intocável. Já algum de vós conseguiu na terra tocar o nevoeiro ou a nuvem? O fenômeno é o mesmo. Todo esse imenso volume líquido que contemplais é apenas fluídico, e por isto intocável. Guardai bem isso na vossa memória e relatai-o na terra aos vossos amigos. Voemos novamente em direção, agora, a uma nova etapa da vossa excursão. Chegamos. Desembarquemos. O que sentis aqui? Perfume. Sim, meus amigos, encontramo-nos agora em visita a um extenso parque de essências florestais. Apreciai a irradiação desta bela árvore através dos seus ramos e folhas. Essa da Lucim. Já conheceis da terra. Existe aqui em abundância, sendo muito procurada pelas almas necessitadas de repouso. O sândalo é essencialmente uma planta repousante. Mas vamos um pouco mais. Aspirai este perfume. Podeis aspirá-lo mesmo juízo ao tronco. Retiremos 2 centímetros de sua casca com a devida permissão da árvore. Aspirai aqui. Não conheceis o perfume? Chama-se amor este perfume, amigos meus. Amor, sim, muito diferente do que conheceis na terra com este nome. Este é bem o amor embriagante ao qual se referem os poetas, porque em verdade ninguém suporta aspirá-lo demoradamente. Chega, amigo. Você aspirou mais do que pode suportar, e daí essa tontura. Isto restabelecerá prontamente. Aspire o aroma desta florzinha que aqui está. Ele é desembriagante. A providência divina é tão boa, tão sábia e perfeita, que faz nascerem estas pequenas margaridas ao lado da árvore do amor, exatamente para este fim, restabelecer as almas que houverem aspirado o perfume do amor além das suas possibilidades. Apreciai em espírito, estimados leitores, tudo isto que vedes no céu, e que nada do muito que ainda tendes para ver. Hoje, porém, já se aproxima o dia na terra e necessitais de acordar vosso corpo adormecido. Vamos partir, pois, de regresso ao aeroporto a fim de tomardes a condução que vos levará ao vosso mundo. Eu seguirei convosco e amanhã regressaremos para prosseguirdes em vossa excursão. Partamos então. Capítulo 51. Segunda excursão espiritual, o Senhor Jesus dirige-se ao solo terreno. Grande personagem regressa da Terra, Nossa Senhora comparece ao aeroporto, entidades especializadas trabalham em miniaturas da Terra, visita a biblioteca, o Palácio das Harmonias. Para prosseguirmos em nossa excursão turística àquele plano de intensa luminosidade que conheceis pela designação de céu, vamos reunir-nos novamente para tomarmos a nave fluídica que nos conduzirá até lá. Vejamos se estão presentes todos os que constituíram a caravana de ontem. Sim. Estão todos presentes. Vamos embarcar, pois. Não, aguardemos um instante. Aproxima-se da Terra uma nave fosforescente que muito nos interessa apreciar de perto. Ela que vem pousar bem perto de nós. Vamos nos aproximar. Magnífico, amigos. Vedes bem quem está deixando a nave? Apurai bem os vossos sentidos. É o nosso divino mestre acompanhado da sua luminosa equipe de assessores que acaba de descer no solo terreno. Não é esta a primeira vez que o faz desde que estou ditando este livro. O Senhor deseja acompanhar de perto os trabalhos em andamento neste plano físico, a fim de determinar as providências que se forem tornando necessárias para atender aos seres encarnados. O Senhor Jesus aqui tem vindo, pois, várias vezes nestes últimos meses, demorando-se de 3 a 5 dias ou mais até, com toda a sua comitiva. Faça a sua pergunta, estimado amigo.
Eu lhe esclarecerei dizendo que o Senhor Jesus não necessita de hotel nem de pensão para sua hospedagem na face da terra. Seus mensageiros se incumbem de indicar ao Senhor quais os lares em condições de lhe proporcionar hospedagem. Nós procuramos visitar todos os lares e anotar a situação de harmonia e entendimento existente em cada um, e bem assim o nível moral dos respectivos habitantes. O Senhor, que não necessita de refeições nem de dormitório, apenas deseja instalar-se com a sua comitiva, mesmo sem que as pessoas do lar se deem conta disso. Os espíritos dessas pessoas, esses sim, foram consultados previamente e deram o seu consentimento à hospedagem do Senhor e sua comitiva de assessores. É bem possível, pois, que o lar de vários dos meus estimados leitores venha a receber a graça de hospedar o Senhor Jesus ou já o tenha hospedado. Será então da maior conveniência que, cientes deste fato, todos se preparem, tratando de policiar os seus atos e pensamentos a partir de agora. Tratemos agora de embarcar para a continuação da nossa bela excursão. Aproveitai a oportunidade para apreciar mais de perto os planetas que vamos deixando para trás, aos quais denominais estrelas. Estrelas todos eles são, assim como a vossa Terra vista de longe, com a face iluminada pelos raios solares. Para os habitantes de todas essas estrelas que contemplais, a Terra é também uma estrela. Bem, estamos chegando novamente ao céu. Vede como é suave o pouso da nossa nave, tão suave que quase não sentimos. Desembarquemos. Antes de nos dirigirmos ao exterior do aeroporto, eu desejo proporcionar-vos um espetáculo muito interessante para todos. Vamos nos aproximar daquelas outras naves que estão chegando da Terra. Observai o de que se trata. Vedes que estão desembarcando aqui algumas dezenas de almas ainda dominadas pela inconsciência. Observai como estão sendo recebidas. Há ali macas para conduzi-las ao hospital, porque têm necessidade de socorro médico. Trata-se, neste caso, de pessoas vitimadas num desastre de aviação, e suas almas, atingidas duramente pelo acontecimento, perderam a consciência de si mesmas, e assim foram conduzidas a este plano. Isto que ora presenciais, repete-se, muito frequentemente, infelizmente. Dentro de alguns anos, porém, segundo está previsto, os transportes aéreos da Terra receberão certos melhoramentos que os tornarão absolutamente seguros, tanto quanto estes que usamos no alto. Bem, mas vamos adiante. Observemos o que se passa naquela outra nave. Pelo aparato da recepção deve tratar-se da chegada de algum grande personagem da Terra. Observemos, pois. Vede que bela figura octogenária está desembarcando. Aproximemo-nos um pouco mais. Observar quem está presente à recepção. Entidades de grande luminosidade se deslocaram para aqui a receber e cumprimentar aquela alma que vem da Terra. Como isto é belo, estimados amigos! Como é bela a recepção oferecida no alto a uma alma que cumpriu os seus deveres na Terra. Esta, entretanto, possui uma particularidade que nem todas possuem. Viveu uma existência terrena de grande simplicidade e muita humildade, aspirando em seu coração somente servir ao Senhor em sua vivência terrena. O Senhor, recebendo as suas aspirações, que eram sinceras, concedeu-lhe a desejada oportunidade. E assim uma alma do nível comum das que se encontram na Terra, conseguiu elevar-se de tal maneira que mereceu esta bela recepção no seu regresso ao plano espiritual. Observai as entidades presentes. Vedes aquela entidade luminosíssima que abraça a alma recém-chegada? Sabeis acaso de quem se trata? Aquela entidade belíssima é Nossa Senhora, é Maria Santíssima, a Mãe Excelsa do Senhor Jesus. Sua presença neste ato bem traduz o valor da alma que acaba de chegar. É acontecimento muito raro, este que vós tivestes a ventura de presenciar. Mas vamos concluir a nossa excursão ao plano em que nos encontramos, porque o tempo corre célere e necessitais de voltar ao corpo. Visitemos em primeiro lugar aquele majestoso edifício de paredes translúcidas, situado na praça que temos em frente. Ireis admirar nele uma atividade que desconheceis. Entraremos com a devida permissão dos responsáveis. Passemos deste pórtico,
tão belamente ornamentado de flores e de plantas, ao salão onde trabalham dezenas de entidades especializadas. São cientistas encarregados de acompanhar e interpretar os acontecimentos relacionados diretamente com o vosso pequeno mundo. Vedes aquela miniatura gigantesca da Terra. As entidades especializadas observam e estudam nela o reflexo de todos os movimentos operados no solo terreno, com vistas aos acontecimentos que em breve lá se produzirão, segundo vindes sendo informados. Esta primeira miniatura do globo terrestre apresenta-o tal como ele é no momento, isto é, antes das modificações pelas quais terá de passar. Todos os altos e baixos relevos ali se encontram matematicamente reproduzidos, e sobre eles é que foram projetadas as modificações em curso. Passemos ao salão contíguo. Aí está diante de vós, outra miniatura da Terra, igualmente de grandes dimensões. Esta miniatura já representa o globo terrestre tal como deverá ficar após a conclusão das modificações projetadas pelos cientistas que elaboraram os planos de sua transformação. Aproximemo-nos um pouco mais, com a devida permissão das entidades presentes. Reparai nesta coloração esverdeada em meio à tonalidade amarelo claro. Esta coloração representa a área que deverá suceder a que se encontra na outra miniatura, formando elevações maiores ou menores do solo terreno, as quais deverão ser desmontadas pelos trabalhos já iniciados. Tais elevações são atualmente inaproveitáveis pelos homens para qualquer tipo de produção. Após as necessárias modificações já em curso, estas áreas tornar-se-ão perfeitamente cultiváveis, e portanto, da maior utilidade na produção de alimentos. Há aqui uma outra grande modificação a ser operada na carta geográfica do vosso mundo. Observai nesta figura da Terra, a inexistência da ligação de dois continentes por aquela faixa de terra que na outra figura aparece separando estes dois grandes mares. Aquela ligação territorial está destinada a desaparecer, para permitir o encontro destes grandes mares, com perfeito acesso à navegação. Sim, entendo a vossa pergunta, e vou tentar respondê-la. As populações existentes na faixa territorial a desaparecer, estão sendo instruídas espiritualmente a se transportarem para outros países, e uma parte delas já o está fazendo. Aquelas que permanecerem e perecerem, serão aqui recebidas com todo o carinho e conforto. Como, porém, os fatos não ocorrerão de chofre, mas lentamente, há esperanças de que todos os habitantes da região destinada a submergir consigam salvar-se com ajuda espiritual sempre presente. O nosso tempo é escasso e eu ainda tenho muito o que mostrar-vos. Ingressemos naquele outro belo e grandioso edifício de paredes igualmente translúcidas, de tonalidade azul celeste. É uma grande biblioteca. Entremos. Vede quão portentosa se apresenta esta enorme biblioteca. Faça a sua pergunta, querido irmão. Sim, existem aqui, posso dizê-lo, todas as obras divulgadas no mundo terreno, mas em síntese. Vou solicitar uma delas para melhor apreciardes o processo. Bem, temos aqui a belíssima obra de Dante, a Divina Comédia. Esta obra pode ser apreciada na íntegra através das lâminas fluídicas aqui convenientemente enfileiradas. Existe igualmente uma síntese, que é esta, que pode ser manuseada por quantas almas o desejarem. Se porventura necessitarem de consultar a íntegra, tê-la-ão também numa questão de segundos. Passemos agora rapidamente ao salão de leitura. Vede o número avultado de seres espirituais devotados à leitura da sua preferência. Uns procuram aperfeiçoar conhecimentos de que vão necessitar proximamente no plano físico, enquanto outros se entregam à consulta de obras técnicas da sua especialidade. O tipo de leitura que menor número de leitores reúne aqui é o romance. Aqui quase ninguém se interessa pela novela amena, e muito menos pela trágica. Já a poesia reúne um regular número de interessados na sua leitura. As chamadas grandes obras poéticas da terra também são aqui muito apreciadas. Reservo-me de citar autores pelo receio de omitir alguns de igual valor. Este é um gênero de literatura aqui bastante apreciado. Desejo proporcionar-vos ainda um belo espetáculo aos ouvidos e ao coração. Ireis ouvir um pouco da música celeste, da qual,
Estou certo guardareis as mais gratas recordações. Dirijamo-nos então àquele edifício cinzento, alguns passos à nossa direita, o qual em linguagem terrena poderemos denominar Palácio das Harmonias. Entremos, mediante a bondosa permissão que nos concedem os dirigentes. Hoje e todas as noites aqui se reúnem os aficionados da música para encantar os nossos ouvidos e os nossos corações com suas inesquecíveis harmonias. Por isso ficareis conhecendo este edifício pelo Palácio das Harmonias. Sentai-vos confortavelmente. Inicia-se precisamente agora um pequeno concerto de órgão, no qual tomam parte dezenas de instrumentos, acionados por verdadeiros artistas.